17 bilhões de reais. Que grana, hein, minha gente? Mas não é um prêmio da Mega Sena, não é nada disso. É quanto o governo liberou em emendas parlamentares às vésperas de votações muito importantes. Antes de mostrar a informação que a gente tem aqui no telão, é importante fazer uma ressalva. Emenda parlamentar não é uma parada ilegal. Nossa, que absurdo. Passou. O deputado e o senador, quando eleitos, eles não vivem só votando os assuntos lá dentro. Eles também recebem algumas emendas para levarem investimentos para os locais, seus estados, as suas cidades. Só que o lance é o momento em que essas emendas são liberadas. E foram liberadas muitas em, tipo assim, votações importantes para os assuntos econômicos do país. Tem um levantamento bem importante da ONG Contas Abertas, feito com exclusividade aqui para a CNN, e a gente vai mostrar para você se é só uma coincidência ou se, de repente, é de fato usado para conseguir liberar algumas votações. Bora lá. Emendas parlamentares, então, quando a gente fala da reforma tributária, por exemplo, foi de longe a mais cara para os cofres públicos. Por qual motivo? Para aprovar a PEC na Câmara dos Deputados, foram destinados 8 bilhões e 600 milhões de reais. Desses, mais de 5 bilhões apenas no dia 5 de julho, na véspera da votação do assunto no plenário. É um dinheiro que já é para parlamentares, porém foi liberado justamente, por exemplo, às vésperas da votação da reforma tributária. Na mesma semana, inclusive, foi aprovado o voto de qualidade do CARF, aquele que dá ao governo o direito de desempate, o voto de desempate, em votações de questões tributárias e tudo mais. 8,6 bilhões. Seguimos aqui, sobre o arcabouço fiscal, também chamado de regra fiscal, que limitou o teto de gastos para o governo, foi a segunda mais cara para aprovação. Entre todos os trâmites, plenário da Câmara, Senado, retorno para a Câmara, foram desembolsados 4 bilhões de reais para parlamentares. Saindo um pouquinho da pauta econômica, para poder, por exemplo, aprovar a medida provisória da esplanada de configurar 37 ministérios do governo. Lembra desse assunto? Então, tudo isso custou 1 bilhão e 900 mil reais aos cofres. Projetos que tratam das taxações das apostas esportivas e também dos super ricos só vieram depois da distribuição de bilhões em emendas. Na votação das apostas, por exemplo, foi empenhado 1,4 bilhões de reais. Nos fundos offshores e fundos exclusivos, 1 bilhão de reais, cerca de 1 bilhão. De acordo com o orçamento deste ano, 2023, 36 bilhões e meio de reais, tem aqui na próxima tela para mostrar para vocês qual que é o total dessa grana toda do orçamento. 36 bilhões e 500 milhões de reais estão, de fato, previstos para emendas parlamentares, é o dinheiro que já seria usado e tudo mais. Somente de janeiro a outubro já foram empenhados mais de 27 bilhões, o equivalente a 75% do total, que é destinado a isso. Nesse levantamento, minha gente, que a gente está compartilhando aqui com vocês, foram consideradas todas as emendas parlamentares empenhadas na semana de votação das matérias na Câmara e no Senado, quando os parlamentares costumam fechar os acordos para aprovação. E aí é importante ressaltar, o que é uma emenda empenhada? Isso não significa que o dinheiro foi, de fato, enviado ao destino final, só que esse valor foi reservado no orçamento para ser pago futuramente. Procurado pela CNN, o Palácio do Planalto não fez comentários sobre esse levantamento. Vamos então interpretar ainda mais os números, esses dados, com a Larissa Rodrigues e a Juliana Lopes. Eu começo aqui com a Larissa Rodrigues. Larissa, eu até me lembro de uma vez, eu fiz uma ligação para a Larissa Rodrigues, você talvez não lembre, tirando dúvidas sobre emendas parlamentares. Ou seja, a gente está falando de uma ferramenta que é normal, que é habitual, não tem nada de ilegal nisso. O lance é quando ela é usada, né, Larissa Rodrigues? E o quanto ela alimenta, às vezes, o famoso toma lá da cá, né? Inclusive, estava até conversando com a Elis, nossa repórter que foi atrás desses números, porque eu e a Luciana Amaral, completando essa apuração dos números, temos uma informação além, que há cobrança para o empenho de mais emendas por parte, em especial, de deputados de centro, deputados também mais da oposição, que no fim das contas cobram, para que se empenhe emendas até na data limite de 12 de dezembro
de olho na pauta econômica aprovada lá no Senado Federal, que a gente falou há pouco. Por exemplo, as apostas, que ainda nem de fato foi aprovada, mas ontem aprovado o projeto de lei que regulamenta, que cobra ali alguns impostos em cima dos conhecidos offshores, que são investimentos no exterior, e também dos fundos exclusivos, que são conhecidos como super ricos, que são aqueles fundos de até 10 milhões, desculpa, que na verdade tem que ter no mínimo um investimento de 10 milhões para ser considerado esse tipo de fundo. Então há essa cobrança. A Câmara dos Deputados quer liberação ou pelo menos o empenho dessas emendas, que o empenho, como você explicava, é como se fosse uma promessa. E por que eles pedem para empenhar até no dia 12 de dezembro? Porque empenhando ainda este ano, até o dia 12, dá tempo assim, em janeiro, no mais tardar, na volta dos trabalhos, ali no início de fevereiro, já de cair de fato esse dinheiro. Então promete agora no fim do ano, para cair no início do ano que vem, eles poderem voltar ao trabalho de fato, com essa verba nos caixas para ir às bases eleitorais. Então, paralelamente, a gente tem o que já foi empenhado e o que já foi pago. E já pensando no futuro, pedindo ainda mais empenho de emendas parlamentares. E eu queria, antes de encerrar, só trazer outro detalhe. A gente contou ontem daquele projeto de desoneração da folha, que o Lula vetou, e agora os parlamentares querem uma medida provisória para trazer de volta esse desconto tributário para os setores da economia. O que me pontuaram é que eles estão, o Palácio do Planalto, os ministros, tentando negociar que se resolva a questão da folha de pagamento para não ter que liberar tanta emenda, porque o Palácio do Planalto também não tem verba, mesmo que seja só uma promessa, mas vai ser difícil pagar tanta coisa no início do ano que vem. E a gente está falando, né, meninas, sobre uma ferramenta que é sempre onde costuma ali aparecer algum tipo de problema, porque no passado a gente já viu, inclusive, muitos escândalos envolvendo essas emendas. Bom, o que a gente viu também das acusações do orçamento secreto, né? Quando a gente fala de orçamento secreto, tem gente que diz assim, que absurdo, inventaram, não sei o quê. É a emenda, essa grana, é que aí diz respeito a emendas de relator e tudo mais, mas é essa grana sem transparência, né? Porque, além de liberar o dinheiro, é preciso que a gente saiba para onde está indo, foi aplicado, deu certo. Não deu. Aí, quando você não tem essa transparência, você tem o chamado orçamento secreto. Tem dado certo, por exemplo, para o governo federal esse ano, Juliana Lopes? Tudo isso deu certo para o governo liberar toda essa grana? Ainda há questionamento sobre a transparência, mesmo com a queda do orçamento secreto, né, Elisa? Porque ainda falta ali mais detalhes sobre para onde essas emendas estão sendo caminhadas. Mas aí a gente pode pensar duas coisas em relação a esse envio, né, do Congresso Nacional de quantias volumosas. E aí a gente tem que pensar, claro, que não são quantias ilegais, isso vai para os redutos dos parlamentares, investimento em obras e outros pontos, mas isso diz respeito também a quanto o governo precisa negociar para conseguir aprovar suas pautas. Isso diz respeito também à governabilidade do presidente Lula. A gente vem discutindo isso desde o começo do governo para cá, como essa construção da relação com o Congresso Nacional está sendo dada, qual que é realmente a base de apoio que o presidente tem ali no Congresso Nacional, e há muitas dificuldades na construção desse caminho. Isso envolve vários pontos, envolve inserir partidos dentro do governo, no alto escalão, envolve liberar emendas parlamentares, isso tudo faz parte de uma construção e de uma relação melhor com o Congresso Nacional. Cabe a gente avaliar se quantias volumosas como essas emendas e também a entrada de outros partidos no alto escalão está resolvendo. O governo ainda está tendo dificuldade em aprovar as medidas de interesse.